Graça e paz, irmãos. Os textos que temos para refletir este domingo estão em João 6, de 24 a 35 e Efésios 4, de 17 a 24. Vamos ouvi-los. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo que comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ouvimos a leitura do Evangelho. Vamos prestar atenção ao contexto. No dia anterior, Jesus partilhou a palavra de Deus e uma refeição surpreendente e gratuita com uma multidão. Eles ficaram saciados e agora procuram Jesus para que volte a alimentá-los. E Jesus coloca-lhes uma questão desconcertante. Trabalhem não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Ora, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que Jesus sabe que o alimento é indispensável para viver e é preciso que a ninguém falte. Se não, vejamos, nas Escrituras nós temos muita preocupação do Senhor Jesus com os pobres, com os famintos, com os que nada têm. Ele mesmo os alimenta muitas vezes. E tem palavras consciencializadoras e de exortação àqueles que acumulam e não têm misericórdia. E também ensina a pedirmos, a todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, a pedirem em oração ao Pai pelo pão de cada dia e a pedir pelo pão para todos, o pão nosso de cada dia. E Jesus parece querer despertar uma fome de outra ordem, com esta questão que coloca a multidão. E para isso desconcerta-os com aquela conversa sobre ser o pão descido do céu, o pão da vida, o alimento que subsiste para a vida eterna. E ele dirige à multidão uma questão que pode tê-los surpreendido. Um dos verbos do grego aqui usado por Jesus refere-se a comerem tal como os animais. O que ele queria com isso dizer? É que os animais, depois de comer, deitam e dormem, não se apercebem dos sinais de que tudo vem de Deus. Também Deus alimenta os animaizinhos, mas eles não agradecem, pelo menos achamos que não, ao que dele recebem. E tal como os animais, a multidão também não agradeceu e não reconheceu os sinais, nem mesmo da presença de Jesus Cristo como sinal do reino,
como presença do reino, Ele que é o pão da vida. Mais uma coisa, Jesus revela-se como o pão da vida eterna. Segui-lo é participar no mistério da morte, mas sustentados na força de um mistério maior, a força da ressurreição. Para concluir, na carta aos Efésios, na leitura que ouvimos, somos exortados a nos renovarmos no espírito deste novo entendimento, a não mais estarmos no vazio e na vacuidade do nosso pensamento, não mais estarmos no nosso entendimento obscurecido, algo tão importante para o nosso tempo, não mais estarmos na ignorância e na dureza dos nossos corações, não mais alienados da vida plena de sentido que provém de Deus. Somos aqui exortados em sintonia com o Evangelho a nos revestirmos deste novo ser criado em Deus, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Em justiça e retidão, diz a carta aos Efésios, que procedem da verdade. Belo desafio para todos nós.